subsídios. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui de volta no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5 da classe dos jovens. Nós estamos estudando nesse trimestre, quarto trimestre de 2023, nós estamos estudando a prova da nossa fé, né? Estamos estudando vencendo a incredulidade para um bem, para uma vida bem sucedida. Nós estamos na lição de número 5, né? Estaremos estudando a lição interessante, né? Será ministrada no próximo dia 29 de outubro, né? Onde estaremos dando sequência àquele assunto da ciência, né? Domingo passado nós estivemos aprendendo sobre a fé cristã e o conhecimento científico, né? Nesta lição nós estaremos estudando fé para crer que a vida não surgiu do acaso, né? Então nós vamos estudar um pouco sobre o criacionismo, né? Essa questão das teses e as filosofias vãs que se aplica sobre isso, não é? Estaremos aprendendo um pouco sobre essa demanda, né? Quando vamos trabalhar essa questão da criação, não é? Nós vamos observar que a vida não é de fato por acaso, tá certo? Então nós vamos observar direitinho, trabalhar bem dessa premissa. Temos aqui materiais interessantes que podemos aí aprender muito sobre essa questão, tá certo? Então vamos para a nossa aula propriamente dita, né? Nossos objetivos o que é o método científico, ao aparecimento da ciência moderna, o que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo, né? São perguntas que pairam na nossa mente, no nosso subconsciente, e nós precisamos de resposta. A leitura bíblica nos apresenta no Salmo 33, versos 6 a 9, diz o texto, e também Provérbios capítulo 8, versículo 22. E o texto nos apresenta assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, e o exército é aqueles que, pelo Espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar, como num montão, põe o abismo em tesouros. Tema toda a terra, o Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo apareceu. Ele falou, tudo se fez, mandou, e tudo apareceu. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, nós vamos encontrar o texto, diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a antiguidade foi ungida, e desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, foi gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, e nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, e porque as águas não ultrapassem, para que as águas não ultrapassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, né? Os ensinos científicos, o que é isso? Qual é o método científico? O que é isso? O que significa método científico? Nós temos alguns materiais que vai nos dar a resposta disso, e eu quero fazer uso desses materiais, não é, para essa lição. Eu entendo que essa lição é uma lição interessante, uma lição que tem uma coerência muito grande. Por exemplo, o comentarista, ele foi simples aqui e ele colocou: o método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novos conceitos, como também corrigir e integrar o conhecimento já existente. E ciência, o que é ciência? Ciência é um corpo de conhecimento sistematizado
adquirido via observações, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e fórmulas metódicas e racionalmente. Então, ele usou o dicionário ROAS, um dicionário interessante. Eu uso bastante aqui o Aurélio, que também é muito confiável, da nossa língua portuguesa, ok? De forma resumida, podemos dizer que o conjunto de regras que forma etapas a serem seguidas para obter conhecimento durante a investigação científica, de maneira bem sucinta, não é? Nós vamos observar, podemos afirmar que o método científico nada mais é do que fazer uma pergunta, supor uma resposta, testar a resposta e chegar a uma conclusão. Fazer uma pergunta, supor uma resposta, testar a resposta e chegar à seguinte conclusão. O método científico é livre de preconceitos, né? No que se refere a teorias, a ideologias filosóficas ou religiosas, né? Com a pesquisa, espera-se que os dados coletados apresentem novos conceitos. O cientista vai buscar sintetizar essa descoberta, né? Então, essa descoberta tem uma lei, uma equação, por exemplo. Então, por um processo de indução, o cientista chega a algumas hipóteses mais amplas, né, ao princípio, com o objetivo de ajuntar várias leis possíveis, a partir de diferentes teorias, né? Então, o cientista tentará, então, apresentar hipóteses que sejam possíveis de serem atestadas por meio de observação. Por fim, espera-se que o teste confirme as hipóteses relativas a uma das teorias seguidas no processo, né? Na introdução, eu estou fazendo aqui o primeiro tópico da lição, que é o ensino científico, e tratando do método científico, mas na introdução diz assim: quem tem medo das teorias que expliquem a origem da vida e do universo? Nós não temos receio de estudá-la, pois cremos que Deus criou e sustenta o universo, né? Então, nós vamos observar que dentro desse bojo de informação, o comentarista também usa aqui a declaração da Santa Assembleia de Deus, a declaração de fé, que nos diz assim: cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é uma revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo. Então não vemos uma fé baseada em experiência humana, particulares, né? Humanas particulares em o achismo. Não, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ok? Recomendo também para a leitura, quem não tem deve adquirir esse livrinho de apoio, ele traz bastante informação, ok? Mas vamos lá. Dentro dessa questão, que a vida não surgiu por acaso, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, né? Nós podemos ver que há uma necessidade de sermos cristãos em toda a nossa mente. Nossa mente aí quer dizer nossa razão, e de todo o nosso coração, ou seja, nossas emoções, né? John Polkinghorne, ele foi um físico, matemático, teólogo, pastor inglês. Ele faleceu em 2002, né? E ele dizia uma frase conhecida, né, dentre os cientistas: não é necessário cometer suicídio intelectual para ser cristão. Isso era uma frase que ele usava, né? Seguindo as palavras desse cientista, um dos seus discursos na Universidade de Cambridge, né, identificamos aí a sua abordagem em relação à questão da fé. Sua visão, a ciência e a religião na sua visão, são duas forças mais influentes na sociedade contemporânea. Alguém ou alguns se veem como alternativa e estão em competição, mas alguém como eu, que é ao mesmo tempo professor de ciência, ele dizia em Cambridge, né, e pastor, quer assumi-las como a mesma seriedade. Ou seja, o termo realismo significa a convicção de que temos para obter conhecimento efetivo da natureza, da realidade, né? Enquanto a descrição crítica assinala que esse conhecimento nunca é completo
ou absolutamente certo, embora cientificamente bem sustentado por providência para tornar o compromisso com ele um ato racional. Já a ciência e a religião, ela olha para os domínios diferentes, né? De encontros com realidade. A ciência tem a ver com a dimensão objetiva, na qual as coisas podem ser manipuladas, né? E os eventos repetidos tendo acesso, assim, a grandes armas de verificabilidade experimental, ok? O ensino científico sobre o mundo, como vamos ver isso? O método científico, tecnicamente, é a forma resumida, como podemos dizer, que o cientista coleta dados, né, observados de uma forma objetiva. Em tese, ele deve ser livre de todos os preconceitos acerca do que está se estudando, em referência ao que se refere, sem preferência no que se refere à teoria, e sem ser tolhidos, né, sem ser podado por nenhuma ideia filosófica, né? Com o campo de pesquisa, espera-se que os dados coletados, né, tanto apresentem aí as suas ordens. Então, dentro dessa questão, nós vamos fazer as observações dentro do método de distinção entre a ciência naturais e ciências humanas. Tem um site aqui, o Eu Ensino, por exemplo, que foi acessado pelo comentarista da lição, e ele coloca aqui e vai trazer um artigo interessante, né? Na Ultimato, por exemplo, nós temos por Ruth Brancusi, o teste da fé. Esse é um artigo que tem na revista Ultimato, né? Você pode achar lá também no site da Ultimato, né? É muito interessante, que vai te ajudar bastante. O método de distinção e a distinção entre a ciência, matérias, ou seja, naturais, e ciências humanas, não é? E assim sucessivamente. Nós vamos ver pessoas como Alan Francis, né? No ano de 76, ele publicou um livro titulado O que é a ciência afinal? Né? Então, nós vamos observar a questão das origens, perspectivas complementares da realidade, e assim sucessivamente, né? Baseado em propostas assim, nós vamos dar sequência, né? A aplicação, o que é Deus e o acaso, o sentido próprio, o valor intrínseco a responsabilidade moral, o que é isso? Então, é sobre isso que nós vamos tratar, tá certo? Ainda estarei citando alguns termos do vácuo quântico da criação, né? Que é a origem e a causa, a complexidade e design, ajuste fino e equilíbrio, propósito e significado, e assim sucessivamente, ok? Dando continuidade ao contexto da nossa lição, né? Ainda é indicado aí na estante da revista aqui, tem uma estante aqui na revista do Jovem, estante do professor, Panorama do Pensamento Cristão, um livro que eu já apresentei aqui. Eu tenho aqui esse material, também preparei aula baseada nesse material, tá certo? Também. Outro ponto interessante, quando vamos falar de criação, nós temos algumas encrencas, as origens e a origem das teorias. Quais as teorias que vamos trabalhar isso aí? Eu quero citá-las no caso. Aqui nós vamos ver o naturalismo. O que é o naturalismo? É uma cosmovisão naturalista que propõe o que a natureza ou os processos naturais corresponde a tudo que existe, considerando como não existente e desconhecido tudo que possa ser inerente, diferente de um fenômeno natural. Depois nós temos também a evolução. A evolução quer dizer biologia. A teoria naturalista propõe que a mudança de características hereditárias de uma população através de sucessivas gerações por longo período de tempo teria sido aí responsável pelo aparecimento de novas espécies. Depois nós temos o darwinismo, né? É uma teoria evolucionista desenvolvida aí por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, né? No século XIX, que propõe aí a seleção natural
como a causa principal para a explicação da evolução. O livro Origem das Espécies, publicado por Charles Darwin em 1859, popularizou essa teoria, ou seja, a teoria chamada de darwinismo. Outra teoria que é interessante ver é a seleção natural. É definida como um processo pelo qual o organismo com características favoráveis tem uma probabilidade maior de sobrevivência e reproduzir. Depois nós temos o neodarwinismo, que é definido como um processo pela qual o organismo com características favoráveis tem uma probabilidade maior de sobrevivência e reproduzir. O neodarwinismo, por exemplo, é a teoria revolucionista que combina com a teoria da seleção natural proposta por Darwin com uma teoria hereditária proposta por Gregor Mendel, também conhecido como teoria sintética moderna. Depois nós temos a teoria evolucionismo teísta, né, que propõe a posição teológica onde Deus teria criado todo o universo e a vida teria evoluído segundo a explicação naturalista, né? Depois nós temos o criacionismo, que é a cosmovisão que compropõe a origem do universo, a vida, que são resultado de um ato criador intencional. É isso que nós cremos, é dentro disso que vivemos, ok? Depois nós temos o criacionismo científico, que propõe que complexidade encontrada na natureza é resultante de um ato criador intencional. Nós temos também o criacionismo religioso, é a posição religiosa que aceita pela fé que certos escritos de determinada religião sobre a origem da vida e do universo são verdadeiros. Estas formas de criacionismo são geralmente confundidas com a proposta científica, né? Depois nós temos o design inteligente, que estabelece as causas inteligentes detectáveis empiricamente que são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e complexidade, né, encontrada aí na natureza. Depois nós temos a teoria sintética moderna, que eu já fiz a citação anterior, né, também conhecida como teoria da síntese evolutiva moderna. É uma teoria naturalista que reúne aí as propostas do darwinismo e neodarwinismo na herança biológica proposta por George Mendel, né, Gregor Mendel, aliás, né, e da genética populacional. Depois, terminando aqui, a teoria do equilíbrio pontuado, que é a teoria em que a especiação acontece em pequenas populações separadas geograficamente de outras populações, né, de suas espécies, onde a evolução neste pequeno grupo teria ocorrido rapidamente, ok? Então nós vamos trabalhar essa proposta. É um assunto vasto, um assunto um pouco complexo, né? Porque vai caber, nós temos um material da CPAD muito interessante, né? Que ajuda bastante na elucidação dessa lição, tá certo? Que vai tratar sobre o criacionismo, propriamente dito. A origem das teorias, como tudo começou, né? A origem da cosmovisão, a volta ao passado, né? Tanto o naturalismo evolucionista quanto o criacionismo não são cosmovisão moderna, propostas recentemente. Suas origens podem ter sido traçadas até os tempos filosóficos gregos, há cerca de 2.600 anos atrás, pelo menos, embora havendo muita mitologia envolvida em discussão das origens, um número de filósofos gregos tratou do assunto de forma sistemática, né, dentro dos padrões da época, até o mesmo científica. Desta discussão, dois grupos distintos se emergiram dando tanto a forma quanto a estrutura básica da cosmovisão atual sobre as origens. Um grupo defendia a tese de uma possível geração espontânea, em tanto o universo quanto a vida teria vindo à existência por meio de processos chamados de naturais. Outro grupo defendia que o universo havia sido criado de acordo com um plano racional. Os raciocínios que motivaram os dois posicionamentos são, até certo ponto, os mesmos empregados ainda hoje. Obviamente, os avanços científicos dos últimos tempos, ou seja, dos últimos 300 anos, né,
permitiram ver com maior clareza isso, né? Muitas coisas propostas, embora a lógica encontra-se desprovida de um embasamento sólido e sustentável, né? E quando vamos fazer essas questões, não tem outro jeito, né? Nós temos que ir para a palavra de Deus, porque é ela que nos diz tudo. A origem das teorias, né? Eu só vou fechar aqui para a gente não deixar vago aqui o assunto. Teorias das duas origens, de suas origens. Toda teoria tem sua origem na mente humana, ponto, né? No desejo de explicar o que aconteceu no passado ou de prever o que acontecerá no futuro, ela está intimamente ligada à curiosidade, à percepção, ao raciocínio, né, humano. Desde a antiguidade, o homem sempre buscou as causas de certas coisas que os envolviam, né? A realidade do seu dia a dia, por falta de conhecimento científico, muitas delas receberam uma explicação sobrenatural, metafísica. E, neste caso, tudo não passa de uma mera especulação ou de uma formulação de ideia sem ou com pouco embasamento científico. Hoje a ciência trata com dados fenômenos observados, no caso, né? A teoria das ideias, usando aí o método de indução, a dedução, para estabelecer a sequência de eventos de suas relações, procurando assim estabelecer a causa de certos fenômenos observados, a fazer predições. A ciência, ao estudar o universo, como ele é hoje, pergunta como ele era no início, o que aconteceu para que ele chegasse à forma atual. Esta ciência das origens é conhecida como cosmogonia, ou seja, teria uma explicação à origem do universo, né? Então a ciência, nesta busca, ela faz uso das suas muitas áreas de estudo para encontrar nela evidências, né, que serão utilizadas aí com base nas suas teorias. Para mostrar o que está envolvido nesta busca, pelas respostas, né, vamos aí explicar de forma prática e temos aí vamos tomar 4 fenômenos naturais que são dos nossos dados ou evidências, ou seja, analisando aí esses fenômenos naturais, estão interligados, que é a causa e o efeito, e são os 4 deles. Vamos ver, a nuvem, o trovão, o raio e o relâmpago, são causas e efeitos. Essas observações mostram que a nuvem de chuva produz raio e o relâmpago, raios e relâmpagos. Os raios produzem trovão, contudo é possível que os relâmpagos no céu, numa noite na qual não há nuvens de chuva, tanto o outro lado não vem raios nem chuva. Então, não se ouve trovões, nem se ouve raios, relacionado a fatos dentro de sequência natural em que eles aparecem, né, para descobrir como esses 4 fenômenos já estão interligados, que é a causa e o efeito. Também podemos fazer algumas predições relacionadas a isso, com certo grau de acerto, baseado numa teoria sobre como esses eventos se relacionam e mostram todos na sequência, né? Nós vamos ver que temos aí os 5 elementos, que vai trabalhar esses 5 elementos são básicos na formulação de uma proposta científica, né? Então, após essa observação e a coleta de informações sobre o fenômeno natural, esses 5 elementos são indispensáveis. E por meio deles que a proposta científica é estabelecida, e são eles o cientista, o raciocínio, a evidência, a teoria e a probabilidade, né? A possibilidade da proposta de ser verdadeira. Esses 5 elementos são de grande valia e as informações sobre essas questões, esse fenômeno, foram abrangentes e precisas, né? Depois nós temos o cientista, o primeiro elemento a ser considerado é o cientista. O raciocínio, o segundo elemento a ser considerado é o raciocínio. Aqui também há uma percepção errônea e merece a consideração de que o raciocínio lógico está correto, né? Depois nós temos a quantidade de evidências que vai dar notoriedade a tudo que estamos falando sobre a criação, né? E na nossa revista, conforme nós estamos vendo, nós vamos observar aqui
no tópico de número 3, se não foge da memória, deixa eu ver aqui, tópico de número 1, vai nos trabalhar o ensino científico. O tópico de número 2 vai nos trabalhar o surgimento da ciência moderna, né? Segundo Meyer Palmer, que é o material que temos aqui, os procedimentos modelos do pensamento moderno, que eventualmente ordenam a ciência moderna, começam a tomar forma no século XV, com Copérnico, e continuou no século XVI com os outros astrônomos e matemáticos, né? Podendo concluir que é algo relativamente novo se ser comparado à formação da Terra, né? Podemos acreditar na Bíblia como na Bíblia e a ciência ao mesmo tempo? Sim. Entretanto, por intermédio das Escrituras Sagradas, que Deus criou toda a Terra, deu origem a tudo, né? Então, é assim que vamos observar. Eu quero tratar aqui de alguns textos, não é? Só para embasarmos aquilo que estamos dizendo, né? A criação do universo. Dentro da criação, nós vamos observar que, dentro desse estudo, podemos procurar analisar o propósito de Deus na criação e do universo. Por que ele é quem ele é, né? Então, qual é o propósito de Deus na criação do universo? Paulo explica: descobrir-nos os mistérios de sua vontade segundo o seu beneplácito, né? Efésios capítulo 1, versículo número 9 e 10, né? Então, as coisas de dispensação, de plenitude, de tempo, tanto as que estão como as que não estão, tão as que estão nos céus como as que estão na terra, né? Então, Deus é o Criador de tudo. Então, os escritores sagrados não hesitam em atribuir a criação do universo ao Senhor, né? Os escritores do Antigo Testamento normalmente acreditam a Deus a criação do universo físico usando o verbo bara, ele criou, ou seja, o primeiro versículo da Bíblia declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esta suscita aí a declaração antevê o restante do Gênesis, né? Ao introduzir o tema da criação, responde aí as 3 perguntas: quando ocorreu a criação? Quem é sujeito da criação? Quem é o sujeito da criação? E qual o objeto da criação? Primeiro, o Gênesis destaca o fato de começo verdadeiro e ideal evitada pela maioria das religiões filosóficas, né? E filosofias antigas e modernas. Então, o verbo bara parece indicar os fenômenos físicos que vieram a existir naquela ocasião. E o que tinha existência prévia, na forma em que foram criados pelo fiat divino, né? Outra palavra, tendo um momento nada absolutamente existia, nesse momento um átomo de hidrogênio, por exemplo, do nada, no latim é ex nihilo, né? Ou seja, criou do nada. Deus criou os céus e a terra de conformidade com o Gênesis. O sujeito da criação é Deus. Então, o verbo bara, em sua forma mais comum, é usado no hebraico somente no tocante da atividade divina, né? Referindo-se à atividade criadora, e assim sucessivamente. Podemos observar aí esse embasamento bíblico, né? Então, a criação revela o poder de Deus. Em Isaías capítulo 40, verso 26, revela a sua majestade. Em Amós capítulo 4, verso 13, revela o seu trabalho ordenado. Em Isaías 45, 18, e a sua soberania em Salmos 89, verso 11 a 13. E como Criador, Deus deve ser reconhecido como onipotente, soberano, quem rejeita a doutrina bíblica da criação desdenha o reverente temor de Deus, né? Então, ele declara que criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra é abrangente, é intrinsecamente ligado ao universo ordeiro e harmonioso. Então, nada existe que não tenha sido criado por Deus. Os escritores do Antigo Testamento também eles empregam, no caso, o termo yatsá. Yatsá quer dizer formar, modelar, para observar os atos criadores de Deus. Por exemplo, ele descreve apropriadamente o oleiro, além de formar o plasma, o objeto segundo a vontade de Deus, conforme Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 6. Né? Então, tudo que existe, o verbo acha,
fazer, assim como o Yacha. O Asha geralmente é apresentado dentro de um escopo maior, mais amplo que o verbo bara, né? E assim sucessivamente. Então fica evidente que Deus criou todas as coisas. A ciência que lute, porque eles não conseguem chegar até nas suas especulações que fazem, não conseguem definir, né? Porque tudo já está definido, aceite ou não, né? Então o propósito da atividade na criação de Deus, qual era o propósito? Foi dar livre-arbítrio, a vontade de Deus. Ele tinha liberdade de criar e não criar. Ou seja, a criação foi um gesto gracioso de Deus pelo qual ele revelou a sua bondade. E indica que todos os atos criados de Deus, os atos criadores de Deus, conduziam aí a Adão e Eva. O mesmo capítulo demonstra aí certa correspondência entre os dias primeiros e quarto, segundo e quinto, terceiro e sexto. Então, o primeiro e o segundo dia descreve aí um ato criador enquanto o terceiro dia expõe aí 2 atos criadores distintos entre si. O quarto e quinto dia descreve aí também um único ato criador cada, né? E assim sucessivamente. Então, não tem muito o que discutir sobre isso, não é? Mesmo que a cosmogonia bíblica e a ciência moderna, e alguns críticos bíblicos sustentam que não há reconciliação possível entre a cosmogonia, ou seja, o conceito da origem desenvolvida do universo. A Bíblia, dentro desse conceito de comunidade científica até hoje. Então, alguns escritores, os estudiosos da Bíblia, entendendo que, de todo modo, numerosas figuras de linguagem do Antigo Testamento, argumenta que os hebreus acreditavam que o universo consistia de uma terra plana, sustentada por colunas colossais, e que o abismo de água ou firmamento, quer dizer, o céu, em cima era uma arcada sólida, né? E mantinha afastadas as águas. Ocasionalmente caíram pelas janelas da arcada, então estava em cima da terra. H.J. Austin, ele, rechaçando essa interpretação exclusivamente liberalista dos textos do Antigo Testamento, explica o emprego de semelhantes linguagem figurada não obriga a adoção de uma cosmologia pagã, não é? Então, isso é o fato de que Deus criou todas as coisas. Bendito seja Deus. Nós temos, de modo geral, os cristãos evangélicos, que surgem dos 4 modelos seguintes, que buscam harmonizar a relação especial de Deus da Bíblia com a revelação geral, que é o que observamos no universo, que são evolução teísta, teoria da lacuna, ou conceito da ruína e reconstrução, e o criacionismo Fiat, conhecido também como teoria da Terra Jovem, né? E a quarto, que é o criacionismo progressivo, denominado teoria do dia-época, né? Então, são temas para nossos debates e para nossos aprendizados constantemente, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa nos vossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos estudando sobre a natureza humana e divina de Jesus, ou seja, estaremos estudando a cristologia dentro da sua natureza humana e divina. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DPD, ensinando para transformar vidas.